Deixa eu mostrar para vocês aqui os prováveis campinhos, né, com as escalações de Flamengo e Botafogo para esse clássico. E a gente vai fazer aqui agora uma votação para ver como é que fica quem é melhor, né? Posição por posição, qual seria o time que a gente montaria com esses prováveis jogadores de Flamengo e Botafogo para o clássico do domingo. Lembrando que não é carreira, tá? É o momento de cada um desses jogadores. Então tá aqui o provável Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Michael, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro no ataque. Lembrando que Gerson está fora do jogo, por isso o Everton Araújo vai ser o volante, né? O Alan também não joga, está machucado, por isso Everton Araújo e De La Cruz iniciam o jogo. O Botafogo deve ter John, Vitinho, Jair e David Ricardo e Alex Telles na lateral esquerda, Marlon Freitas e Gregory. Uma dúvida no ataque ali entre Juan e o Nathan Fernandes, né? Juan Seco e o Nathan Fernandes, Cuiabano, Arthur e Igor Jesus, né? Só está invertido ali, né? O Cuiabano pela esquerda, o Arthur por dentro. E aí a gente vai escolher posição por posição, começando com a posição de goleiro. John ou Rossi? Começa contigo, Carlos Eduardo ou Mansur. Quem você colocaria na nossa seleção pelo momento, ô Mansur? Acho muito difícil. Difícil mesmo. Bem difícil mesmo. Talvez pelo fato de que nos últimos jogos tem trabalhado mais o momento do Botafogo, que agora já começa a melhorar, mas eu acabei me inclinando pelo John. E você, Alex? Cara, pode ser qualquer um dos dois, mas... Joga a camisa pra cima. Poderia ser, não tem problema. O John, cara, um baita de um goleiro, cara. Mas eu iria no Rossi ainda. Então eu vou tirar a dúvida, eu vou com o John. Porque o John eu acho que tem sido mais exigido. Então tem tido a oportunidade de mostrar mais que o Rossi. O Rossi, claro, também tem ido bem quando precisa, mas a defesa do Flamengo me parece mais consistente nesse momento do que a do Botafogo. Então, como o John tem trabalhado mais e bem, eu vou de John. Então, o John será o goleiro do nosso time. Lateral direita, Vitinho ou Wesley? Começa contigo, Mansur. Desde que eu soube que ia ter a votação, já mudei de ideia 3 vezes. Essa também não é verdade. fácil, é verdade. Tem um equilíbrio aí. É porque o Vitinho, ele carrega a parte técnica, então, acho que até um pouco a mais do que o Wesley, e o Wesley com... Muita força, muita chegada. Eu me inclinei pelo Vitinho por esse recorte recente, especialmente quando ele começou a ter uma divisão de tarefa pelo lado direito do Botafogo, o Matheus Martins, por exemplo, por vezes o próprio Arthur, e ele atacando por dentro. Eu achei ele muito forte ali naquela infiltração, possibilidade de fazer gol, mas podia ser o Wesley tranquilamente. Acho dois laterais bem equilibrados um com o outro. É por aí. Eu vou de Wesley, o Alex. Eu acho que se a gente pegar o que o Alex tem feito nos últimos jogos, eu acho que... Wesley. O Wesley me parece mais jogador nesse momento do que o Vitinho. E você, Alex? Então, cara, foi o que eu falei. Adoraria o Wesley para desenvolver ainda essa parte final do passe e tudo. Acho que o Vitinho ele tem melhor, mas eu acho que eu ficaria com o Wesley ainda. Saúde também do Wesley, né? Tem uma saúde impressionante. Então, 2 votos a 1 para o Wesley. A dupla de zaga, Jair e David Ricardo, Léo Ortiz e Léo Pereira ou Danilo. Então eu começo essa, eu acho que aí não tem muita dúvida, né? Eu ficaria com a dupla do Flamengo. Qualquer um dos 3 ali do Flamengo. Aqui é uma amostragem muito pequena do Jair e do David Ricardo. O Jair está começando a carreira no Botafogo, o David Ricardo é a mesma coisa, né? O Botafogo, se tivesse a dupla de zaga titular, talvez a gente pensasse um pouco mais. Mas nesse caso eu fico com a dupla do Flamengo. O Jair está numa adaptação, o David Ricardo mais ainda. O David Ricardo teve bons sinais conduzindo bola em saída em alguns jogos do Botafogo. Ele foi muito bem fazendo esse trabalho, mas ainda assim, nesse momento, eu fico com os 2 do Flamengo que estão ali, Léo Ortiz, Léo Pereira. E ficaria também se fosse o Danilo. É isso aí. Manteria o voto. O Double Léo ali, né? Não tem... Mas o Jair, a chegada dele, caraca, foi uma bela contratação, viu? Porque ele tem, pra mim, eu vendo, ele chegou jogando e segue jogando com um nível de protagonismo, assim, de encarar, de liderança importante nesse sentido, mas o Léo Pereira e o Léo Ortiz acho que estão na frente. Vamos à dupla de volantes. Gregory, Marlon Freitas, De La Cruz, apoio lateral esquerdo, né? Vamos pro lateral esquerdo. Alex Telles ou Alexandre, Mansur?
Para mim, Alexandre. Aliás, de novo, para mim, assim, por margem mínima, acho o Alex Telles um jogador importante e nos melhores momentos dele do Botafogo, muito importante. Mas acho o Alexandre um jogador que, dentro do que ele entrega, defendendo, construindo por trás, a capacidade dele também de se apresentar. Por vezes ele começa um pouco mais na base, o Flamengo coloca 5 homens no campo de ataque, faz uma inversão, ele surge como um sexto homem ofensivo. Por margem pequena, Alexandre. Eu vou de Alexandre. E você, Alex? Margem pequena também, Alexandre. Por aí. Vamos para o meio-campo, então. Escolha uma dupla, Mansur. Gregory, Marlon Freitas, Everton Araújo e De La Cruz. A minha dupla é Gregory e De La Cruz. Gregory e De La Cruz. Eu, Alex, vou com os dois do Botafogo hoje. Pelo momento, o De La Cruz é um ótimo jogador. Sou muito fã do futebol do De La Cruz. Mas eu acho que como momento, apesar de ter jogado muito bem, né, um dos melhores em campo nesse último jogo, se a gente fizer um recorte um pouco maior, eu acho que o Marlon Freitas voltou a um nível mais parecido com o do ano passado, então eu pego a dupla do Botafogo. E você? Eu também pego a do Botafogo. Seria interessante ver De La Cruz e Marlon Freitas, que é alta qualidade ali, na verdade, né? Mas se for pegar, eu acho que a dupla Gregory e Marlon Freitas, agora eu colocaria os dois. Então ganhou a dupla do Botafogo, os dois volantes do Botafogo. Agora ali a parte da frente, começando com o Michael, com o Juan Cruz ou o Nathan Fernandes. Começa contigo, Alex. Michael, né? Tem uma amostragem maior e se for pegar nessa posição aqui, principalmente aqui do lado esquerdo, vamos dizer, ou do lado direito vai estar o Michael do jeito que está ali? Não, ao contrário, né? Na verdade, pode até aparecer Luiz Araújo ali, né? Porque o Luiz Araújo maciou. Eu acho mais difícil o Michael iniciar pelo lado direito. Tem que pensar o Michael aqui, né? Do lado esquerdo, eu na prévia tinha levantado meu protesto que eu faria uma rearrumação ali. Mas como eu tive que votar Michael, Juan, Nathan Fernandes, até porque os dois têm menos tempo. Eu nem achei a partida do Michael. A partida do Michael achei de muita ajuda no meio da semana, muita pressão. As críticas foram maiores do que o mau jogo do O acabamento dele não foi bom no jogo. Mas enfim, mas aí nesse cenário, o Michael. Michael também pra mim. Alex? Michael, né? Então vamos ali pra... Na verdade, nós vamos fazer o contrário. Porque o Cuiabano tá na ponta esquerda aqui, né? A escalação ali foi montada diferente. Então é a Arrascaeta... Por exemplo, se o Arthur estivesse na direita, eu teria votado no Arthur, por exemplo. É a Arrascaeta com o Arthur, a nossa comparação aqui, tá? Que é uma posição. Que também ficou ruim pro Arthur, na minha opinião, porque aí é a Arrascaeta. Fica ruim pro Arthur, o que naturalmente não diminui em nada esse momento que ele tá vivendo, né? É que o Arrascaeta tá fazendo aí outra é ele que joga como 10, outra característica aí não tem. Seria o Savarino, vamos dizer exatamente. assim. Mas, seria a comparação mais adequada. Aí vamos para Cuiabano e Bruno Henrique? Cuiabano e Bruno Henrique, que na teoria são os dois que devem jogar pelo lado esquerdo ali, né? E aí é o momento, né? No momento, eu, por exemplo, vou de Cuiabano, porque eu acho que o Cuiabano está fazendo bastante diferença, jogando como um ponta ali do lado esquerdo. Tem muita força para chegar, tem sido bastante decisivo nas jogadas ofensivas do Botafogo. Vou de Cuiabano. E aí, Mansur? Vou acompanhar o relator. É isso, acho né? que o Cuiabano tem sido muito influente nos jogos, né? Foi uma solução que não era o plano original, mas diante da enorme quantidade de desfalques que o Renato Paiva teve, especialmente após ter encontrado um desenho que parecia que ia fazer o Botafogo engrenar naquele jogo com o Fluminense. Isso. Aí perdeu o Matheus Martins, perdeu o Savarino, perdeu o Mastriani, começou a precisar recorrer. Ali o Cuiabano até já tinha iniciado aquele jogo. Enfim, acho que ele tem sido muito influente. Acho o Bruno Henrique um jogador que tem uma história fantástica no Flamengo. Tem jogado por vezes numa posição de 9 que eu nem acho que tira o melhor dele. Acho que ele é um jogador de partir do lado, atacar a área, ou jogar numa dupla de ataque. Mas acho que nesse momento da carreira não é a melhor versão do Bruno Henrique que a gente já viu. Por isso tudo é o Cuiabano. É isso aí. Vamos ao atacante, então. Eu iria no Bruno Henrique, tá? Você iria no Bruno Henrique? Cuiabano e Bruno Henrique, eu iria no Bruno Henrique ainda. Desculpa, eu não te perguntei, não? Nesse momento, não. Desculpa. Tá bom, eu atravessei. Tá bom, foi bom que você fez uma intervenção importante. Então, 2 votos a 1 para Cuiabano pelo momento. Pedro ou Igor Jesus? De novo, né? Não é a carreira, é o momento. Isso aí cabe explicação. Assim, auge por auge, o melhor momento por melhor momento. Jogador por jogador. Sim, o Pedro, né? Ainda acho que no futebol brasileiro talvez seja o melhor 9 que temos aqui. Só que é uma volta, um processo e até por questões, por vezes físicas ou por vezes de manter uma pressão sobre o adversário do tipo que o Felipe Luiz quer, ele acha que o Pedro ainda não está pronto. Então, se o treinador acha que ele ainda não está pronto, nesse momento é o Igor Jesus.
Que é ótimo atacante também. Eu tô contigo. Não, e tá jogando bem, né? Convenhamos, o Igor Jesus voltou a jogar. A gente comentou, até no início ruim de ano do Botafogo, ele era o jogador mais próximo da versão do ano passado. Isso, é isso. Então... Também Igor Jesus com essa coisa. Acho o Pedro mais jogador. Eu acho que aí eu nem comparo, vamos dizer, porque o Pedro ele tem muito mais ferramentas, talento e tudo. Se fosse para escolher no momento, Igor Jesus. Eu também, Igor Jesus. E treinador, Felipe Luiz ou Renato Paiva, acho que pela amostragem maior eu iria de Felipe Luiz, pela organização que o Flamengo tem demonstrado. Acho que nesse momento Felipe Luiz, né? Felipe total. Isso. Então vamos mostrar como é que ficou o nosso campinho aqui. A mistura de Flamengo e Botafogo vai resultar nisso aqui, ó, que vocês vão ver agora, ó. Vamos colocar aí como é que ficou. Eu de cabeça já não lembro mais, mas a galera vai colocar aqui pra vocês, ó. Deve ter um monte de reclamação aí. Vai ter. Eu vou olhar a hashtag já aqui, ó. John no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Então, com exceção do goleiro, a linha de 4 ali toda do Flamengo. E a né? falta é porque o John se recusou a jogar com a defesa inteira do Flamengo. Exato, o John pediu pra sair. O que menos dúvida assim acabou tendo é a dupla de zaga. Isso. Nesse O momento restante, é difícil de comparar. E a questão do Michael pela direita não ser Arthur e Luiz Araújo, vamos dizer assim também que poderia... Aí do meio pra frente, Gregory, Marlon Freitas, Michael Arrascaeta, Cuiabano e Igor Jesus. Então tivemos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo e 6 do Flamengo, além do técnico, certo? E aí, concorda com essa escalação? Ou você teria feito diferente? Comenta aí embaixo quem ficou de fora injustamente e quem merecia estar nesse time dos sonhos. Essa foi só a primeira de muitas polêmicas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muito mais confronto de gigantes por aí. Até a próxima!